Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes. No dia 21 de março é celebrado o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, um crime que continua, infelizmente, recorrente. As marcas são profundas. Recentemente, para vocês terem uma ideia, uma criança de apenas 8 anos, moradora do litoral de São Paulo, foi vítima de racismo e sofreu ameaças no conjunto habitacional onde mora. Depois do episódio, a criança, segundo a mãe, que era muito comunicativa e brincalhona, passou a ficar introspectiva, a apresentar quadros de gagueira e também a se recusar a comer. O caso foi registrado na delegacia e é mais um nessa longa lista de histórias semelhantes de discriminação. Infelizmente, é uma realidade e, por isso, a mudança depende de nós e começa em casa, na escola. O combate ao preconceito é o nosso assunto a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui, sempre comigo, Roseli Saião. Oi, Roseli. Oi, Thaís. Vamos lá na nossa batalha contra os preconceitos. Que sufoco! A Magda, de Belo Horizonte, é mãe adotiva de 2 crianças negras e compartilha a dificuldade de lidar com episódios de discriminação racial contra os filhos. Eu não conseguia responder, às vezes eu chorava, eu ficava desapontada. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu tinha que ser mais forte, que eu tinha que responder às pessoas, que eu tinha que encarar aquilo com naturalidade e mostrar para a pessoa que o problema não está nos meus filhos ou em mim, que o problema está na própria pessoa, que não consegue lidar com aquilo. Esse depoimento, Roseli, deixa muito claro, né, todas as nuances que envolvem as vítimas e aqueles que estão em torno dessas vítimas de qualquer tipo de preconceito, de discriminação. Como pai, como mãe, a gente sofre, a gente tenta se manter forte, nem sempre a gente consegue, mas fica firme também essa posição e essa necessidade de brigar, de falar da importância dos direitos e da importância do respeito, né, Roseli? Eu adorei também, né, o que a Magda disse, porque ela apontou o preconceito, né, em alguém que estava expressando e às vezes não percebe. É claro que a maior parte das vezes o preconceito é expressado e a pessoa faz isso intencionalmente. Mas ninguém nasce com preconceito, isso é aprendido e faz parte ainda, né, da nossa sociedade, da nossa cultura. Então é preciso que cada um entenda que tem preconceito, aprendeu isso e pelo menos, se não conseguir desaprender, pelo menos conter a expressão disso. É importante, né, na relação com os outros, é muito importante. E a escola? Diz o quê? O Emerson Campos, ele é professor de geografia em 2 escolas no Rio Grande do Sul e ele conta que essas escolas em que ele trabalha têm ampliado o espaço para o debate sobre a discriminação racial e conta como insere esse assunto na sala de aula. Busco sempre trabalhar a temática da discriminação racial relacionada com os conteúdos que estamos trabalhando nas aulas de geografia. Ou que tem grande exposição na mídia e que os alunos acabam sempre questionando. Neste momento, eles estão muito interessados no conflito entre Ucrânia e Rússia. Aproveito, né, enquanto explico as causas e consequências do conflito para trazer a questão da discriminação racial que os residentes africanos da Ucrânia estão sofrendo no momento como refugiados, em comparação com os refugiados brancos. E sempre fazendo um paralelo com a nossa realidade, mas sempre partindo de um assunto que já está sendo trabalhado na aula e não de forma avulsa. Bacana essa iniciativa, né, Roseli? Você parte de um assunto ali do noticiário, ou mesmo do currículo escolar que já estava previsto para abordar questões que são fundamentais serem abordadas também na escola. Muita gente acha que isso não é assunto de escola. É sim, né? Nossa, e como é? Justamente porque o preconceito tem bases já organizadas no conhecimento sistematizado. Então, sim, né? E o Emerson conseguiu
uma excelente maneira de discutir o assunto com seus alunos. É dentro do currículo, dentro dos conteúdos escolares que são transmitidos. O professor de geografia está ocupado, né, com a questão da guerra, então nada melhor do que introduzir o assunto, que aliás a gente já viu na mídia, já viu nos jornais, e é preciso, né? Eu lembro sempre isso, discutir essas questões com alunos, porque eles leem, e eles precisam daí ter uma base para fazer uma opinião mais bem informada. Na minha opinião... Conosco a Thelma Borges, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela explica como conversar com as crianças e adolescentes sobre esse assunto, sobre a discriminação racial. E ela fala que isso é uma ação educativa. Se uma criança foi vítima de racismo, esse tema precisa ser discutido em casa, ele precisa ser discutido na escola, porque essa é uma ação educativa, né? Conversar sobre os problemas. Porque há uma tendência muito comum da nossa cultura de encobrir questões. E encobrir questões, o que vai acontecer é de gerar traumas, de produzir recalques. E isso pode vir a trazer problemas futuros. É um assunto para casa também, né? Ela abordou a questão não só da escola, mas principalmente da casa. E como é que a gente trata dessa questão em casa? Como é que esse assunto surge? A gente traz um filme, um livro, usa uma reportagem ou simplesmente senta e conversa? Olha, a criança pequena costuma trazer algumas questões desse tipo com muita tranquilidade e curiosidade, né? Então, às vezes a criança pergunta por que a pele daquela pessoa é escura, por que o olho daquela pessoa é puxado. E é assim que a gente começa, a partir da curiosidade da criança, que nesse momento não tem preconceito algum, é curiosidade, é entendimento daquilo, é uma tentativa de entender aquilo que é diferente do que ela conhece, do que ela é. Então, se os pais não perceberam essa curiosidade, nós temos ótimos livros dirigidos para criança pequena, porque é na primeira infância que a gente começa, no final da primeira infância, que a gente começa a conversar com eles sobre todos esses temas. O combate à discriminação racial continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Tô por perto! Conosco o Fernando, de 26 anos, que mora na região metropolitana de Porto Alegre e é tio de 2 crianças. Para ele, esse combate à discriminação racial parte principalmente também do estímulo a outros pontos de vista e, lógico, também à literatura e ao acesso aos autores negros. Eu incentivo justamente para que eles tenham conhecimento maior, né? E diria que uma noção sobre o ponto de vista desses autores, que é muito importante, né? Justo no momento que a gente vive cercado por ódio, mostra que quanto mais cedo a gente mostrar para essas crianças a visão de quem sofre na pele, no dia a dia, mais acesso essas crianças irão buscar sobre informações e mais eles irão aprender. Como os tios são importantes, a gente sempre fala disso aqui, mas toda a família, os amigos, aquelas pessoas próximas podem ter esse papel também de incentivar a multiplicidade, né, de autores, de gêneros, porque isso enriquece o nosso conhecimento. E aí também mostrar autores negros, incentivar também esse olhar é muito importante no combate à discriminação, né, Roseli? Sim, por isso é tão importante a participação de toda a família, amigos próximos, na formação da criança. Não são só os pais os responsáveis, né? Quando a gente amplia essa responsabilidade, esse compromisso dos adultos, né, conhecidos e familiares, a formação da criança é muito mais rica, vamos dizer assim. Vi e curti. Eu sei que você separou uma dica pra gente sobre esse assunto, e que dica é essa, Roseli? É um filme que eu gostei muito de assistir. Não é um filme que vai provocar entretenimento, né? Vai fazer pensar e até sofrer pelo outro. O ódio que você semeia é o título do filme. É a história de uma adolescente negra que testemunha, né, o assassinato do seu melhor amigo
e aí toda a vida dela e da família enfrentando os preconceitos raciais. O Ódio que Você Semeia é esse filme indicado pela Roseli para você abrir essa conversa em casa, para ver, para refletir. É importante, então, também compartilhar com os amigos, com toda a família, essa dica trazida pela Roseli. Meu amor, por favor, volte em mim. Prometo que se eu ganhar a eleição, só vou dar poder ao seu coração. Meu amor, por favor. 2022 não é um ano qualquer. É um ano que já começou com uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, destaque no noticiário, nas redes sociais. Mas esse ainda é ano de eleição aqui no Brasil. Os ânimos, que já estavam acirrados, deixam cada vez mais aflorados os debates políticos. Em tempos de informação na palma da mão, nas telas, conversar sobre política, economia, o nosso poder de transformação como indivíduo é papel, sim, de todos, inclusive das famílias, dos professores, dos estudantes. Recentemente, o jornal Joca, que é voltado para o público infanto-juvenil, lançou o seu mais novo Manual das Eleições. A publicação, que pode ser baixada gratuitamente, explica o processo eleitoral, dá dicas de canais de comunicação e informação com credibilidade sobre esse processo, como também saber mais detalhes sobre os candidatos, tudo isso disponível nesse manual. Política nacional, internacional, economia, também são assuntos que envolvem os nossos jovens e, por isso, são os nossos temas a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. O Jordi é do Ceará, tem 13 anos e explica que gosta de estar sempre atualizado, antenado sobre o que está acontecendo no mundo e que se sente mais à vontade para debater esses assuntos com os amigos. Eu faço questão, sim, de me informar sobre temas atualidades, como as eleições que está aqui por vir. Acho que é bem importante de estar atualizado, né, para depois você poder argumentar com alguém que você conhece, com alguém que você gosta, até por exemplo. Você conversar, debater aquilo com uma pessoa, com um amigo seu. Na minha visão, eu não debato isso com a minha família, mas às vezes dá falar sim, falar por falar, eu falo. Roseli, ele quer saber, né? Quer saber mais, quer discutir, quer ouvir os amigos, prefere não entrar nesse conflito talvez com a família, porque pode gerar aí uma divergência de opiniões, mas é sim assunto de jovem, né, Roseli? Falar sobre política, sobre economia, sobre a influência disso no nosso dia a dia é importante, né? Nossa, é muito importante, Thaís. É porque a partir da adolescência, principalmente, mas pode ser já antes, no final da infância, que eles começam a descobrir a realidade. E a realidade é política, sempre, né? E quando a gente fala de política, é preciso lembrar que não se trata apenas de eleições, de partidos políticos, de rivalidade, né? Entre apoiadores de partidos diferentes, mas é tudo que acontece na vida da sociedade é uma questão política, por isso tem que necessariamente discutir com os adolescentes, filhos, alunos também principalmente, as questões políticas envolvidas em todas as situações que a gente lê diariamente nos jornais, por exemplo. Comigo deu certo. E é exatamente sobre isso, sobre essa discussão em casa, que a gente vai ter agora a palavra da Fernanda, que tem 3 filhos, 2 ainda pequenos, mas o mais velho já adolescente, com 15 anos, e ela diz que faz questão de sempre conversar com ele sobre temas da atualidade. Eu sempre converso com meu filho mais velho, né, questão desses temas, né, da atualidade, esse momento que a gente vem passando, né, de pandemia, questão da segurança também, nesse momento tão difícil, né, que cada vez mais a insegurança está prevalecendo, né, procuro deixar sempre a cabeça deles bem aberta sobre esses assuntos, atualmente sobre a guerra, né, mostrar quão importante é você ter compaixão pelo próximo, de você querer ajudar, né, o próximo. Roseli, quando a gente conversa com uma pessoa diferente, a gente consegue encontrar pontos de vista, encontrar argumentos e fatos que a gente não tinha se atentado, porque não estavam ali, né, aflorados na nossa percepção. E isso é tão enriquecedor para o nosso dia a dia, né? E em casa não é diferente. Sim, Thaís. Quando os filhos entram na adolescência, às vezes é uma surpresa para os pais
perceber os embates, aparentemente pelas ideias, né? O adolescente vai numa posição contrária à opinião dos pais. Isso faz parte, né, dos conflitos entre pais e filhos adolescentes, mas é muito importante dar voz aos filhos adolescentes e dialogar com eles a partir dos argumentos deles, das hipóteses que eles formularam sobre o assunto. Então, quando ele formula uma hipótese a respeito da guerra, por exemplo, não adianta o pai e a mãe dizerem assim, mas você não leu nada, isso é uma bobagem. Não, é preciso ouvir isso para, se for o caso, lidar com uma opinião que está sem uma base informativa, sem conhecimento nenhum. E a escola? Diz o quê? Hora de abrir espaço aqui no nosso programa para o Sérgio Augusto, que é professor de Geografia, e fala que é necessário sim abordar temas em sala de aula sobre a atualidade, manter o aluno sabendo o que está acontecendo no mundo, abrir essa discussão. A gente vai ouvir um pouco a palavra do Sérgio Augusto. Debater com os alunos em sala de aula as questões atuais, exemplos como guerra e política, é de total importância para contextualizar esse aluno ao seu dia. E é fundamental quando se fala em guerra, porque é aquela repercussão do momento, é aquela repercussão na economia, aquela repercussão social. E quando nós falamos na questão da política, aí é que os alunos interagem plenamente, porque eles têm a sede de informação e você mostra ao aluno a necessidade de formá-lo como cidadão e inseri-lo na sociedade. Ai, que bacana esse relato do Sérgio, né, Roseli? Deixa a gente cheio de esperança de que esse debate ele é frutífero, de que ele traz repercussão e de que os jovens se interessam, sim, por esses temas, né? Sim, que os jovens se interessam principalmente pela política. É muito gostoso mesmo ouvir, né, esses professores, não é o primeiro que a gente ouve no programa de hoje, e perceber, né, que eles entenderam perfeitamente que a missão da escola é colaborar para que o aluno tenha o conhecimento necessário para olhar para o mundo, para tudo que acontece no mundo e entender melhor, pelo conhecimento, todos esses acontecimentos. Nossa, essa é uma formação política e muito importante. Vamos navegar! E sobre isso, Roseli, que dica que você traz pra gente de site, de aplicativo, para o pessoal ficar bem antenado também? Eu escolhi um artigo em um site, né? É um artigo que reproduz uma entrevista com um jovem chamado Bruninho Souza, que é muito envolvido com política. Ele é morador do Jardim Ângela, em São Paulo, e se envolve junto com seus pares na política. Vale muito a pena ler essa entrevista para perceber a importância, né, da política na vida dos jovens. O site é o Movimento de Inovação na Educação e o artigo é Bruninho de Souza, : não dá para pensar política e transformação social se o debate não passar pela educação e pelos jovens. O site é o Movimento de Inovação na Educação. Repete pra gente o nome do artigo, Roseli. Bruninho Souza, não dá para pensar política e transformação social se o debate não passar pela educação e pelos jovens. O debate de temas políticos e econômicos com os jovens continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor... Vamos ouvir agora a Mônica Gouveia, que é diretora educacional do Jornal Joca, um projeto que aborda temas da atualidade, como eleições e guerra na Ucrânia, com uma linguagem diferente, voltada para o público infanto-juvenil. Ela ressalta a importância do professor na promoção dessas conversas. Hoje é mais importante do que nunca as crianças e adolescentes estarem bem informados sobre o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Joca procura noticiar tudo o que está ocorrendo de forma contextualizada e com linguagem adequada a essa faixa etária. É importante o professor na escola estar disponível e focado para escutar o que os alunos trazem de informações e promover as conversas. Se os estudantes estão com medo, com emoções fortes, a gente deve dizer a eles que
que isso faz sentido. A ideia é trazer informações às crianças e aos adolescentes sobre o contexto global. Roseli, eu gosto demais desse projeto e eu sei que você também gosta. Aliás, foi você que me apresentou, né, a esse projeto do Jornal Joca, porque ele aproxima muito esse jovem da notícia, da informação, e uma informação que parece às vezes muito distante, mas que não, que no dia a dia impacta a gente diretamente, né? Nossa, e como, né? Eu sou apaixonada pelo Jornal Joca, porque é uma notícia escrita para um jornal dirigido para o adulto, tem um estilo, uma maneira, né, que às vezes é muito distante, ou do jovem ou da criança, e eles ouvem falar de tudo que acontece no mundo. Então fazer uma leitura, né, com informações a respeito daquele assunto, numa linguagem acessível a eles, nossa, importa muito. E os professores podem ganhar muito, né, aprendendo um pouco como usar essa linguagem com seus alunos. Em tempos de guerra, precisamos falar de paz, de solidariedade. Uma pesquisa recente realizada pelo Hospital Infantil C.S. Mott, nos Estados Unidos, mostra que para 81% dos pais, os filhos não são tão gratos quanto deveriam ser. A maioria das 2.000 famílias ouvidas nesse levantamento acredita que os jovens precisariam dar mais valor às oportunidades que têm. Apesar disso, os pais acreditam sim que dá para reverter esse cenário e ensinar gratidão às crianças e aos adolescentes. Será que é isso? Será que realmente isso é possível? Se sim, como fazer? É sobre isso que a gente conversa a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. O Lucas, de Brasília, é pai de um menino de 6 anos e conta que desde cedo já conversa com o menino sobre a importância da gratidão e da solidariedade. Apesar da idade dele, né, eu sempre converso com ele sobre a questão da solidariedade, que sempre temos que tentar olhar, né, e ajudar o próximo, mas nunca estiver no nosso alcance, né, seja uma simples conversa ou até mesmo coisas maiores, né. Acho super válido e importante essa questão. Dá para, de fato, a gente trazer essa conversa, trazendo exemplos, trazendo também discussões ainda na infância sobre gratidão, sobre solidariedade? Como é que a gente promove também um pouco desse ensinamento para os filhos? Se a gente prestar bem atenção, e eu já disse isso no programa hoje, a criança pequena tem curiosidades. Quando ela vê uma coisa inusitada para ela pela primeira vez, em geral ela faz uma pergunta e quase sempre ela está com o pai, com a mãe ou com um adulto, né, da família ou amigo. E essa pergunta pode levar a esse tipo de conversa. E eu vou contar uma pergunta, né, que eu vi uma criança fazer para a mãe. Mãe, por que aquele homem está dormindo no chão da rua? Então é a partir daí que a gente pode começar a conversar sempre, né, baseado no universo da idade da criança, dessas questões, né, que assolam o mundo e que sempre envolvem as relações humanas. Eu também quero falar. Agora nós vamos ouvir a Tatiane Andrade, que é da Capital Federal também, e ela é mãe de 3 meninas de idades diferentes. E ela conta a Roseli que gostaria que as filhas fossem mais gratas. Gostaria muito que minhas filhas fossem mais gratas pela oportunidade que tenho hoje como pais. Eu vejo que temos tentado de tudo para que elas procurem crescer, procurem estudar, se dedicar mais tempo aos estudos. Elas talvez não tenham tudo, mas o que elas têm, tem muita gente que não chega a ter, né? Roseli, a gente pode ensinar o filho a dar valor? E de que maneira a gente faz isso sem tirar dele também essas oportunidades? É sempre que dá uma dessas chances conversar sobre o valor dela na vida, não o valor financeiro, mas muito além disso? É importante falar que não é o valor financeiro, né? Porque no mundo atual, quando a gente fala em valor, imediatamente a gente pensa na questão financeira, econômica, mas são os valores humanos que é preciso ensinar aos filhos desde que eles são muito pequenos.
Primeiro eu quero dizer, Thaís, que a gratidão dos filhos e o valor que eles darão para a educação que receberam virá mais tarde, com a maturidade, quando eles puderem olhar para o seu passado e entender tudo que eles tiveram. Então, às vezes, a gente é um pouco apressado, querendo gratidão dos filhos antecipadamente, né? Mas é no dia a dia, nos acontecimentos diários, é que a gente pode falar com os filhos a respeito daquilo que ele pode desfrutar, a respeito de como isso foi possível ele ter para desfrutar, e também sempre apontar, né, que nós não somos iguais, que nem todas as crianças, nem todos os adolescentes têm as mesmas oportunidades de desfrutar de determinadas situações, como ir ao clube, frequentar uma determinada escola, por exemplo. Aliás, nós temos muitos adolescentes fora da escola neste momento. E a escola? Diz o quê? Já que tem muita gente fora da escola, né, a gente vai ouvir a própria instituição de ensino falando de como ela promove também esse senso, né, de responsabilidade com o outro. Conosco agora o Saul de Moura, ele que é de Goiânia, é professor e dá alguns dos detalhes de como funciona, né, esse trabalho da escola quando o assunto é solidariedade. A escola que eu trabalho, ela aborda assuntos de solidariedade voltados para campanhas sobre bullying e afins, além de uma campanha muito forte que nós trabalhamos, que é uma campanha sobre gentileza. Então, a gentileza, na gentileza, por meio de palestras e falas e vivências, nós apresentamos todos esses detalhes. Roseli, passa muito a solidariedade, a gratidão pela empatia e pela gentileza também, né? Isso, pela compaixão, primeiramente, né? A educação em valores que muitas escolas estão adotando, depois de um tempo sem pensar nisso, importa muito na formação do futuro cidadão, né? Porque a nossa sociedade é formada por uma rede de relações pessoais, mas principalmente impessoais, né? Toda vez que a gente sai ou vai a algum local, a gente está em relação com as outras pessoas à nossa volta, mesmo que a gente não conheça, só cumprimente. Então é muito importante que a escola prepare na prática os seus alunos para esses relacionamentos. E começa dentro da sala de aula, né? E depois no espaço ampliado, na hora do recreio, entrada e saída, onde a criança ou o adolescente vai se encontrar com outros que nem conhece, nem participa da aula junto, né? Mas que ele precisa aprender a respeitar, a prestar atenção, para ver se precisa de ajuda, de algo que ele possa fazer por aquele colega que ele mal conhece. Me conta uma história. Tem dica de livro na área e eu queria saber que dica é essa, Roseli? É um livro também que eu gosto. O título do livro é Eu e os Outros, Melhorando as Relações. É dirigido para criança, mas em qualquer idade a gente pode aproveitar bastante, porque é um livro que estabelece um diálogo com o leitor a partir de perguntas. Então eu gosto muito desse livro, Eu e os Outros, Melhorando as Relações. Os jovens e a solidariedade e a gratidão. A gente continua nesse assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. E a gente vai conhecer agora um pouco melhor, Roseli, o Carlos Eduardo Lopes, ele que é de Goiânia, é professor de francês e tem 19 anos. Ele decidiu fazer arrecadações para ajudar os refugiados da guerra na Ucrânia e vai compartilhar essa experiência conosco. Vamos ouvir. Eu sou o Carlos Eduardo, um dos coordenadores da Central Única das Favelas CUFA aqui de Senador Canedo. Uma situação bem triste, né? Porque são pais, são mães, são crianças, são pessoas inocentes morrendo, né? Na guerra. Então eu decidi fazer uma doação financeira para a Cruz Vermelha, né, para ser destinado como apoio para a população na Ucrânia que está sofrendo com o impacto dessa guerra.
19 anos, Roseli. A gente falou agora há pouco da importância, né, de estar antenado, de discutir temas ligados ao noticiário nacional, internacional, e ele mostrou que, na prática, isso tudo resulta nesse aprendizado que a gente falou nos últimos minutos, em dar valor às oportunidades, em gratidão, em solidariedade. Como é bonito ver um relato desse também vindo de um jovem, né? Nossa, mas quando eu ouvi o depoimento dele, eu pensei exatamente nisso. Falamos hoje, né, da importância do tema da política com as crianças e adolescentes e jovens, e dá nisso, né? Quem está antenado com o mundo, como o Carlos Eduardo, consegue ter atitudes políticas. Essa atitude dele demonstra solidariedade, mas é principalmente uma atitude política. Precisamos ter consciência de que atitudes que tomamos são políticas. E olha, se você quiser ouvir mais uma vez o nosso programa, o convite está feito, ele está disponível para você acessar no site da Band News FM. É só procurar por Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Pode compartilhar à vontade também. Para participar com a gente é muito fácil. É só mandar o e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, ou também nos procurar nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís P. Dias, Thaís com H. Eu agradeço muito a sua companhia aqui nas nossas colunas, que vão ao ar diariamente na Band News FM, e também tempo que você ficou aqui conosco no nosso programa em versão ampliada. Agradeço ainda a produção da Camila Quaresma, a sonorização do José Antônio de Araújo e, lógico, o compartilhamento de informações, de experiências da Roseli Saião. Roseli, um beijo e até semana que vem. Beijo, Thaís, e um beijo muito carinhoso para os nossos ouvintes. E continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.